Temos estudado nessa semana vários eventos e personagens da Bíblia, vários eventos históricos narrados na Bíblia, que são validados atualmente por descobertas arqueológicas. São validados pela história. Vimos sobre Davi, sobre Ezequias, sobre o rei Senaqueribe da Assíria. Vimos também ainda sobre Daniel, Babilônia, Nabucodonosor. E vimos que muitos eventos desses narrados na Bíblia são referendados por descobertas arqueológicas, que atestam que o que foi escrito na Bíblia era verdade. Mas o principal personagem da Bíblia, o nosso Senhor Jesus Cristo, como é que nós vamos verificar na história acerca da época do Senhor Jesus Cristo, acerca da existência do Senhor Jesus Cristo, acerca de um Cristo histórico, um Jesus Cristo histórico, uma personagem histórica. E vamos ver então alguns personagens contemporâneos de Jesus, que atuaram na vida de Jesus, que foram protagonistas dos eventos de Jesus. E o primeiro deles, irmãos, que a nossa lição cita, é Caifás. Lá no livro de Mateus, no capítulo 25, no verso 57, a gente encontra: os que o prenderam a Jesus conduziram-no à casa do sumo sacerdote Caifás, aonde os escribas e os anciãos estavam reunidos. Quem era esse Caifás, irmão, sumo sacerdote? Qual era a relação dele com Jesus? Na verdade, irmãos, quando Jesus pregava, ele evidenciava que a religião dominante, a religião judaica dominante dos escribas, dos fariseus, dos sacerdotes, estava falida. Ela não era mais do que um conjunto de tradições e que havia perdido realmente o amor que Deus tem pelo povo, o amor que o sacerdócio devia ter pela nação. Dessa forma, então, Jesus se constituiu num sério opositor da igreja dominante e, portanto, Caifás, o líder da igreja, o sumo sacerdote, o maior sacerdote, passou a perseguir Jesus e a buscar uma ocasião para matar Jesus. Tanto era o seu empenho, irmãos, que até ele acabou profetizando a respeito. Veja lá no livro de João, no capítulo 11 e no verso 50. João capítulo 11, verso 50. Ele diz assim: vós não percebeis que convém que um só homem morra pelo povo e que não pereça toda a nação? Ele estava se referindo aqui que Jesus devia ser morto para não atrapalhar a religião da nação, para não atrapalhar a nação. Mas na verdade, irmãos, ao perseguir Jesus, ele estava profetizando: alguém precisa ser morto, precisa ser morto, para que não pereça toda a nação. Nosso Senhor Jesus Cristo foi morto para que a nação não perecesse. Mas não a nação judaica, não a religião judaica, mas a nação, o mundo, o ser humano não perecesse. Havia outro personagem da época do julgamento de Jesus, que é citado na Bíblia também, que é Pôncio Pilatos. Pôncio Pilatos era o governador da Judéia. Quando o Sinédrio julgou Jesus de morte, foi levar para Pôncio Pilatos, falar assim: olha, nós julgamos esse aqui e queremos que você, então, dê a sentença de morte para ele. E Pilatos se eximiu, lavou as mãos, não é? Mas veja lá, esse governador está citado no livro de João, no capítulo 18 e no verso 29. João 18, 29. Então Pilatos saiu e lhes disse: que acusação trazeis contra esse homem? Veja, fizeram um julgamento judeu com Caifás e depois levaram para Pilatos. Dois personagens. Será que a história mostra esses dois personagens? Com relação a Caifás, o historiador Joséfo, que era o historiador hebreu dos primeiros séculos da nossa era, irmãos, ele citou numa das frases lá:
ele destituiu o cargo de sumo sacerdote. Destituiu de Caifás o cargo de sumo sacerdote. Ele está citando, realmente Caifás existia. Essa é uma afirmação extra-bíblica. Em 1990, irmãos, foi descoberta uma tumba familiar, um túmulo familiar nos arredores de Jerusalém, e lá havia uma inscrição: José, filho de Caifás. Muito provavelmente, Caifás, o sumo sacerdote da época do julgamento do Senhor, contemporâneo ao Senhor Jesus. E com relação a Pôncio Pilatos? Bem, Pôncio Pilatos, em 1961, foi encontrada uma pedra em Cesareia Marítima, que era também uma cidade, província de Roma, de César, Cesareia, e lá tinha uma inscrição: Pôncio Pilatos. Pôncio Pilatos, irmãos, era um personagem histórico. A Bíblia o cita, mas a história também o cita. Ainda com relação a Jesus, há algumas cartas, uma carta de Tácito falando sobre os cristãos, uma carta de Plínio o Jovem, também falando sobre os cristãos. Descobertas extra-bíblicas. Qual é a nossa principal fonte, irmãos, para encontrar a história? Para saber da verdade, saber dos fatos da época de Jesus? São os 4 evangelhos. São Mateus, São Marcos, São Lucas e João. E para ver a seriedade como eles foram escritos, irmãos, eu quero ler e concluir o estudo deste dia com vocês com o livro de Lucas, no capítulo, deixa eu encontrar aqui, capítulo 1, dos versos 1 a 4. Lucas foi um relatório, ele foi encomendado. Lucas foi contratado para fazer um relatório sobre o cristianismo primitivo, sobre o cristianismo original. E veja aqui o que ele diz: tendo muitos empreendido uma narração dos fatos que entre nós se cumpriram, segundo nos transmitiram os que desde o princípio foram deles testemunhas oculares e ministros da palavra, pareceu-me também conveniente descrevê-las a ti, ó excelente Teófilo, por sua ordem, havendo-me já informado minuciosamente de tudo desde o princípio, para que tenha plena certeza das coisas em que fostes ensinado. Qual era o objetivo de Lucas? Descrever minuciosamente, ouvindo as testemunhas oculares, descrever tudo sobre a implantação do cristianismo, a vida do nosso Senhor Jesus Cristo, a sua ressurreição e morte, para que ele tivesse o quê? Plena certeza das coisas em que fostes ensinado. Quer ter plena certeza do Senhor Jesus Cristo? Estude os evangelhos. Aprenda também com a arqueologia sempre que possível, com a história sempre que possível. Mas veja, devemos ter plena certeza das coisas que nos foi ensinada. Plena certeza da salvação em Cristo Jesus.